Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria Eduarda, sou enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Piauí e faço parte do programa de residência multiprofissional em atenção à terapia intensiva, também da UESP. E hoje eu estou aqui para a gente ter um diálogo sobre as medidas de prevenção de infecção primária da corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, que é um tema assim de extrema relevância para a prática clínica, né, tanto para a segurança do paciente quanto para qualificar os processos assistenciais, né? Então convido vocês nesse momento a participar desta oportunidade conosco, certo? Lembrando que o nosso objetivo hoje não é esgotar o tema, mas apresentar, né, de uma forma objetiva essas medidas principais. Bom, então, de uma forma introdutória, nós temos que as infecções relacionadas à assistência à saúde são aquelas que se manifestam durante a prestação de cuidados assistenciais, estando relacionadas aos procedimentos e dispositivos necessários para a recuperação dos pacientes. O catéter venoso central é um dispositivo invasivo que permite o acesso à circulação sanguínea. E devido a isso, ele permite a implementação de medidas que são necessárias para a terapêutica do paciente, né? No entanto, o seu caráter invasivo o torna propenso a complicações, como a colonização bacteriana, que pode resultar na migração para a corrente sanguínea e desencadear uma infecção primária da corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, uma IPCS-CVC. Bom, então nós temos como definição de IPCS uma infecção confirmada por uma ou mais hemoculturas que não seja secundária a uma infecção em outro local do corpo. E o que é que isso quer dizer? Sem que haja, essa infecção acontece sem que haja uma infecção em outro local do corpo que possa ser a fonte primária dessa contaminação. Então, isso significa que a infecção se origina diretamente no sangue. Enfermeira, se essa é a primária, o que seria uma secundária? Vou dar um exemplo. Um paciente com pneumonia causada por Klebsiella. Ele pode desenvolver, sim, uma bacteremia, que é a presença de bactérias no sangue, se a infecção pulmonar se espalhar para a corrente sanguínea. Só que, nesse caso, a bacteremia é considerada uma infecção secundária, em decorrência da pneumonia. Entendido? Então, a infecção primária, retomando, também é caracterizada pela presença de micro-organismos bacterianos ou fúngicos no sangue. Bom, a patogênese da IPCS envolve diversas vias de contaminação. Dentre elas, principalmente, propagação extraluminal, que acontece quando o local de inserção do catéter é colonizado pela pele do paciente por micro-organismos. A contaminação intraluminal, que ocorre quando o conector do catéter é manipulado de forma inadequada pela equipe de saúde. E também, mais raramente, mas também acontece, quando o produto da infusão está contaminado. E essa imagem que está passando aí na tela traduz os principais mecanismos de contaminação, né? Então, aqui nós temos as mãos do profissional da saúde. Nós sabemos que se não houver uma higienização adequada, as mãos podem transferir os micro-organismos para o catéter durante a sua manipulação. A própria microbiota na pele do paciente, nós sabemos também que a pele naturalmente possui micro-organismos que podem migrar para o interior do catéter. Também pode acontecer a contaminação durante a inserção desse catéter e a contaminação do fluido infundido, né, que a gente já falou que é um pouco mais rara. Em relação aos fatores de risco, pessoal, por que é importante, né, eu saber desses fatores de risco? Porque à medida que eu sei reconhecer esses riscos, eu tenho a possibilidade de implementar um protocolo específico e tomar decisões baseadas em evidências. Isso vai garantir um prognóstico mais assertivo para o meu paciente. Então, como fatores de risco, nós temos aqueles relacionados ao paciente, como o imunocomprometimento, que vai reduzir a capacidade do organismo de combater a infecção.
Neutropenia, nesse caso, a baixa contagem dos neutrófilos vai comprometer a defesa contra os patógenos. Queimaduras, casos de grandes queimados, isso vai favorecer a colonização bacteriana e aumentar o risco de infecção. Desnutrição, que vai prejudicar a resposta imunológica e também a cicatrização. E pacientes com hospitalização prolongada antes da inserção desse catéter. Isso vai aumentar a exposição aos patógenos e ao risco de colonização. Nós temos também os fatores relacionados ao provedor. Quando eu falo provedor, eu quero dizer que é aquela pessoa que está manipulando o catéter em relação ao profissional de saúde. Então, alguns fatores são inserção de catéter de emergência, inclusive a Anvisa, ela normatiza, preconiza que catéteres inseridos em situação de emergência devem permanecer por, no máximo, 48 horas, sendo recomendada a sua troca, né? Devido a possíveis falhas aí no procedimento de barreira máxima na hora de colocar esse catéter. Essa inserção de catéter de emergência pode comprometer a técnica séptica, né, como já foi dito, devido à urgência desse procedimento. Outro fator é a falta de adesão à técnica séptica, que vai favorecer a contaminação do catéter e aumentar o risco de infecção, e as múltiplas manipulações do catéter. No caso, isso vai elevar a chance de colonização por patógenos e também as chances de IPCS. Outros fatores são aqueles relacionados ao dispositivo, como o material do catéter, porque alguns são mais propensos à colonização por micro-organismos, o local de inserção do catéter, e aí atenção, porque locais como a região femoral tem um maior risco de infecção devido à proximidade com áreas de maior colonização bacteriana, então é um local que deve ser evitado, tá? E também os fatores relacionados à indicação de uso. Atenção, o uso prolongado ou desnecessário desse catéter vai claramente aumentar a exposição aos patógenos e, por conseguinte, o risco de infecção. Bom, agora nós vamos falar das medidas de prevenção da IPCS-CVC propriamente ditas, né, já que a gente fez essa introdução. Antes da inserção do catéter, é essencial avaliar a real necessidade desse catéter. Então, é necessário se perguntar quais pacientes vão realmente se beneficiar do uso do CVC. São pacientes sem reais condições de acesso venoso por venóclise periférica, pacientes com necessidade de monitorização hemodinâmica, notadamente a medida da PVC, da pressão venosa central, em caso de administração rápida de drogas, de expansores de volume, de hemoderivados, em pacientes tanto aqueles que já estão com a instabilidade hemodinâmica, quanto aqueles que essa instabilidade é previsível. Esse é um fator que vai ser indicativo porque nessas situações de instabilidade, né, exemplo aí do choque, sepse, é essencial que a gente consiga garantir um acesso venoso seguro e de alto fluxo, né, para que haja reposição rápida de fluidos, de líquidos, hemoderivados, drogas vasoativas, que não seriam administrados com a mesma eficiência por um acesso periférico. Também acesso para terapia dialítica, para administração de soluções, medicamentos que não podem ser administrados por via periférica, notadamente as drogas vasoativas, e a administração concomitante de drogas incompatíveis entre si. Uma coisa que a Anvisa preconiza com muita veemência é a educação da equipe, porque através da mudança do comportamento humano, espera-se alcançar melhores resultados relacionados a essa prevenção, né? Apenas com a equipe engajada, focada, é que a gente vai conseguir a redução dessa infecção, né? Que é tão expressiva e incidente na atualidade. Bom, ainda antes da inserção do CVC, é importante destacar a higienização das mãos, tá? Quando é que ela é feita com água e sabão? Quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas, com sangue ou algum outro fluido corporal.
E aí, com álcool, a gente vai fazer o uso quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Lembrando que o uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. Outro tópico importante é o uso de precauções máximas. Máscara, gorro, óculos de proteção, avental estéreo de manga longa, luva estéreo. Isso por todos os profissionais que estão envolvidos na inserção do catéter venoso central. Muitas pessoas atribuem erroneamente apenas ao profissional médico a necessidade de uso de barreira máxima, mas todos os envolvidos devem estar fazendo esse uso, tá? De acordo com a Anvisa. O paciente deve ser coberto com campo estéreo amplo e a antisepsia da pele deve ser realizada com clorexidina a 2%. O tempo de aplicação é de 30 segundos em movimentos de vai e vem e deve ser aguardada a secagem espontânea desse antisséptico antes de proceder à punção. Durante a inserção do CVC, é recomendado utilizar um checklist para garantir essa técnica séptica na inserção. Esse procedimento deve ser observado por um profissional treinado, seja médico, enfermeiro, algum outro profissional, né, que tenha recebido educação acerca desse tema. Esses profissionais devem ser encorajados a interromper o procedimento caso observem falhas técnicas na antisepsia. E é muito importante mesmo, como já foi citado, que exista educação e monitoramento contínuo dos profissionais de saúde para uma melhoria dessa assistência. E isso é de responsabilidade da instituição por meio de treinamentos adequados. Durante a manutenção do CVC, aqui eu vou chamar a enfermagem, né, que normalmente presta esse tipo de cuidados, de curativos, é importante atentar para a troca adequada. No caso de filme transparente estéreo, essa troca deve acontecer a cada 7 dias, ou antes, se estiver sujo, descolado, ou se for com gás estéreo, a troca deve ser feita a cada 2 dias, ou em caso de sangramento excessivo, suor excessivo. A avaliação diária do CVC e a revisão de necessidade de permanência do catéter devem ser feitas e registradas. Deve ser feita a desinfecção das conexões, dos conectores, das portas de adição de medicamento com álcool a 70 por um tempo de 5 a 15 segundos, para evitar o acúmulo de patógenos. Deve ocorrer também a troca de conectores e equipo de infusão contínua a cada 96 horas, bem como a do equipo de infusão intermitente a cada 24 horas, né, com o objetivo de evitar a formação de biofilme. Também é muito importante que o profissional esteja atento aos sinais e sintomas clínicos de infecção do catéter, como, por exemplo, hipotensão, tremores, oligúria, os sinais flogísticos. E, para tanto, é importante avaliar o local de inserção pelo menos uma vez ao dia. Em relação à retirada, é importante ter em mente que ela não deve ser feita a substituição do catéter exclusivamente pelo seu tempo de permanência. Não tem, por exemplo, o paciente pode permanecer, 21 dias. Não, certo? Não existe isso de trocar catéter unicamente em razão do seu tempo de permanência, mas sim de acordo com a sua necessidade, né? E também na ausência de sinais, sintomas que contraindiquem a sua permanência, tá? Pessoal, esse foi o material utilizado na construção dessa aula, tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, esse é o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. O QR Code está aqui disponível. Mais algumas referências e artigos atualizados. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.